E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Coligativas é um assunto sempre muito cobrado nas provas do Enem. E olha bem, coloquei uma questão para a gente discutir ela. Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido, utilizando-se caixas de isopor contendo gelo, um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo, com consequente formação de líquido e resfriamento de bebidas. Uma interpretação equivocada, olha bem, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. Pessoal, olha como a prova do Enem vem para a gente. Olha como esse exame vem. É importante você entender o comando da questão, o que ele quer saber daquela questão. Então ele pergunta para a gente, ó, do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão de quê, pessoal? Pessoal, a pergunta é objetiva. Por que resfria mais rapidamente? O que é que acontece quando você coloca o gelo, dá ali uma colocada de sal, que é um soluto não volátil, não é? Pode até colocar um pouquinho de álcool também, se você quiser. O que acontece é uma propriedade coligativa que indica que a adição do soluto dificulta evaporar, dificulta ferver e dificulta congelar, que é o que ele está abordando na questão. Por que dificulta congelar? Porque, pessoal, o ponto de congelamento do gelo diminui quando eu coloco soluto. Quanto mais soluto eu colocar, menor fica o ponto de congelamento. Com isso, o gelo não derrete em água, porque quando o gelo derrete e vira água, a temperatura dele sobe, não é verdade? Então, se eu dificulto isso, se eu diminuo o ponto de congelamento, ele demora mais para virar água líquida. Com isso, ele continua mais gelado. Em contato com a latinha ou com a garrafa da bebida, quanto mais frio tiver, mais rápido ele esfria a bebida. Então, a questão aborda exatamente isso. E a resposta é diminuição da temperatura de fusão do líquido. Exatamente a letra E. Comentando as alternativas. Variação da solubilidade do sal, a variação da solubilidade não faria com que o líquido resfriasse mais rapidamente. A alteração da polaridade da água, a água não deixaria de ser polar de jeito nenhum, até mesmo porque o sal é um soluto iônico, não é? Que quando a gente joga na água, forma uma ligação íon-dipolo da água com íon do sal. Elevação da densidade do líquido. Densidade do líquido não alteraria o ponto de congelamento. E modificação da viscosidade do líquido. Então, é bem direto o que ele fala na questão. Por que congela mais rápido? Pronto, é um objetivo. E aí, pessoal, disso aí a gente pode tirar uma lição bem importante. Lembre-se, propriedades coligativas não interessa a natureza do soluto, interessa a quantidade do soluto. Quando eu adiciono um soluto não volátil, dificulta imediatamente evaporar, ferver e congelar. Dificultar evaporar quer dizer o quê? Evapora menos. Se você evapora menos, você tem menos vapor. Se você tem menos vapor, você tem uma menor pressão de vapor. Dificultar ferver quer dizer que vai ferver numa temperatura maior do que a usual. Por exemplo, a água ao nível do mar, se for pura, ferve a quanto? A 100 graus Celsius. Quando eu boto soluto, ela vai ferver numa temperatura maior que 100 graus Celsius. E congelar, dificultar, congelar o quê? A água pura ao nível do mar congela a 0 grau. Se eu boto soluto, vai a menos do que zero. Então, pessoal, cada propriedade coligativa dessa tem um nome. Dificultar evaporar é diminuir a pressão de vapor, tonometria ou tonoscopia. Dificultar ferver eleva o ponto de ebulição, ebuliometria ou ebulioscopia. E dificultar congelar,
vai fazer o quê? Diminuir o ponto de fusão, o ponto de congelamento, criometria ou crioscopia. Quanto mais soluto eu coloco, mais difícil fica o processo. E aí vai uma dica importantíssima. Se eu colocar um mol de açúcar em uma solução de água, né, uma solução aquosa com água, e colocar um mol de NaCl, sal de cozinha, eu estou colocando um mol e um mol. Aí você vai dizer, o efeito é o mesmo, Guga, porque só interessa a quantidade? Não, porque o açúcar, ele não produz íons, e o sal, ele é iônico, então ele dissocia, ele quebra, NaCl vira Na+Cl-. Isso, pessoal, faz com que ele tenha uma maior quantidade de partículas. Por exemplo, ó, NaCl, para um mol se dissociar tudo, um mol forma 2 mols de partículas, de íons. CaCl2, um mol, quando dissociar em Cl e 2Cl, forma 3 mols de íons. FeCl3, Fe e 3Cl-, forma 4 mols, vão formar 4 mols. SnCl4, estanho de um lado, 4Cl-, então vão ser 5 mols de íons. E a L2SO4, 3, aí vão formar 5 mols de íons também. Lembre-se, quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo, certo? Eu acho que essa dica é importante, porque coligativas é um assunto que sempre está presente na prova do Enem. Se liga nisso, fundamental. Beijo, pessoal. Vamos lá.